Novel e fanfic narradas. Um lobisomem em Game of Thrones. Capítulo 31 Guerrilha. A noite estava sem lua com esta escuridão, uma noite propícia para os Lycans agirem, mas mesmo assim, os devidos cuidados deveriam ser tomados. Poderia ser uma missão simples, mas deveria ser realizada com perfeição. Qualquer erro que pudesse acontecer poderia destruir os planos de William e transformar a fácil ocupação da pequena Lorath em uma longa e cansativa batalha. Os Lycans deveriam agir como uma operação negra moderna, eles não poderiam se limitar a batalhas de resistência. Era necessário um meio para que eles fizessem o melhor uso possível de suas vantagens. Logo William descobriu que os Lycans tinham algumas fraquezas, e quando envolvia fogo e prata, o fogo era um meio muito fácil e rápido de neutralizar a regeneração dos Lycans. E a prata fazia a mesma coisa. Entre essas coisas a pior era sem dúvida a prata, quando entrava em contato com a corrente sanguínea dos Lycans, além de impedir a regeneração, ela os envenenava, suas forças eram eventualmente diminuídas e a morte seria certa se não houvesse ajuda. Lycans envenenados por prata são vulneráveis a outros ataques, era algo como um golpe crítico em um jogo. Se ele estivesse sofrendo com o efeito da prata na corrente sanguínea, os ataques subsequentes acabavam sendo mais letais. O efeito do envenenamento por prata era mais fraco conforme o nível dos Lycans aumentava, mas ainda era uma fraqueza bem distinta deles. Nessa missão, ele descobriu que havia alguns soldados especiais, os chamados guardas de prata, que usavam um traje inteiro de peças prateadas. Pode-se dizer que 80% de suas armaduras eram feitas de prata e suas espadas, para o azar de William, também eram feitas de prata. A sorte de William era que havia poucos guardas de prata, no total apenas 30, mas eles ainda eram perigosos. Um ferimento em um Lycan nível 1, e ele se tornaria frágil, mesmo que eles ainda fossem fortes, era muito perigoso para eles, sua vantagem era severamente diminuída. Com essas informações, William estava começando a elaborar um plano para minimizar esses problemas. A ideia principal era uma armadura, mas o problema era que não havia armaduras feitas para Lycans e nem mestres ferreiros em Lorath, e os ferreiros não podiam planejar nada além de armaduras de malha de ferro feitas principalmente de couro, e ainda levaria tempo. Para essa batalha era necessário que eles enfrentassem esses problemas sem armaduras ou forma de maximizar suas defesas. A culpa dessa urgência vinha de William. Ele precisava tomar o controle de Lorath rápido para ter tempo de estabilizá-la. No menor tempo possível, ele teria que ir até os Targaryen e fazer algo para levar Dany embora. Ele não se importava com Viserys. Provavelmente o abandonaria para sua própria sorte. Um lunático como ele provavelmente viveria perdido no mundo até encontrar a morte. Talvez William o matasse, mas tudo depende da vontade de Daenerys. Como o tempo não espera ninguém, William precisava ser rápido. Precisava resolver as coisas em Lorath e depois ir encontrar Dany e depois correr para Porto Real para ver como estavam as coisas na capital de Westeros. Olhando para os Lycans ao seu redor, William começou a transformar seu corpo no grande tirano branco. Aquele dia que seria lembrado como aquele que teve seu primeiro contato com o conquistador de Lorath. A primeira vez que o mundo realmente saberia da existência do ser que a partir daquele momento seria conhecido como Terror Branco, mesmo que não fosse o único de seus títulos. Seria especial, pois seria um dos primeiros que ele obteria. Naquele momento seu corpo estava infinitamente próximo de 4 metros de altura, ele era extremamente intimidador. Mesmo sua forma sendo majestosa, era impossível não ter medo de um ser tão grande e com uma aparência tão diferente do que comumente vemos. William percebeu que em uma forma maior sua força e resistência contra danos eventualmente seriam melhoradas, e quando ele estivesse em uma forma menor sua velocidade seria muito melhorada, mas hoje ele escolheria inicialmente sua forma maior, pelo menos no começo. Quando os Lycans viram seu senhor, eles desejaram muito poder uivar, cantar para a gloriosa aparição de seu senhor, mas não conseguiram e com a disciplina recém-adquirida permaneceram em seus lugares, mesmo olhando fervorosamente para seu glorioso líder. Eles permaneceram em posição esperando por ordens. Esta noite seria memorável, mas mesmo assim, as ruas estariam cobertas de sangue. Sombras passavam rapidamente pelas ruas sobre as casas e corriam em uma direção. Naquela noite muitos perceberam esse evento e com medo, trancaram-se em suas casas e começaram a pedir proteção aos seus deuses contra esses espíritos malignos. Os guardas da cidade ou os soldados de Lorath estavam há muito tempo ociosos com o desaparecimento do dinheiro que seria usado para pagar seus salários. Eles queriam parar de trabalhar, mas William os pagava, usando o dinheiro que havia roubado, é claro, mas mesmo pagando os salários desses homens, William mudou suas obrigações. Agora eles eram apenas policiais, deveriam reprimir o crime, não seriam mais usados na guerra. Quando esses homens viram o movimento das sombras, eles quiseram ir verificar. Mas uma linda mulher morena seguida por outras 4 mulheres que pareciam ser suas guarda-costas chegaram e lhes entregaram uma carta. Nessa carta havia a ordem de William. Essa ordem era: não se intrometam nos assuntos da prefeitura esta noite. Com essa ordem eles acenaram com a cabeça e fecharam os olhos. O movimento suspeito envolvia aquele que agora estava pagando seus salários. Eles não eram tolos em desobedecer. Os Lycans já estavam em suas posições, esperando apenas pela ordem de seu lorde. William estava parado nas sombras, farejando o ar. Um mapa surgiu em sua mente e, para sua surpresa, uma festa parecia estar acontecendo dentro da mansão. Não era uma coisa ruim. Era apenas mais uma chance para as coisas saírem conforme o planejado.
Em seu mapa mental gerado pelo odor, William conseguiu ver que havia cerca de 1.800 pessoas, provavelmente perto de 1.500 soldados. E o restante eram hóspedes e suas famílias, assim como os funcionários que trabalhavam na mansão. Uma boa parte dos soldados estava de prontidão. Seria uma batalha de guerrilha de 370 Lycans estavam no lado oeste da mansão e outros 100 Lycans estavam no lado norte. Esses 100 participariam da infiltração. William esperava que as coisas dessem certo. Erros não deveriam ser permitidos. Acenando com a cabeça em confirmação, a ação começou. Um pequeno grupo de 70 Lycans não processados tinham arcos nas mãos, se aproximaram da mansão pelo lado leste. Atearam fogo nas flechas e as lançaram contra os dormitórios dos soldados. Logo após o segundo tiroteio, os soldados os localizaram e dispararam um alarme. Um grupo de 300 soldados começou a ir atrás daqueles Lycans. Com a atenção dos soldados do lado leste, os Lycans atacaram o oeste. O confronto começou de forma rápida e brutal. Os Lycans atacavam os soldados que eram frágeis. Matavam o máximo que podiam e então recuavam e atacavam em outra direção. William participaria dos ataques da guerrilha, mas não estaria junto com seus soldados, ele operaria sozinho na costa, ele confiava na capacidade de seus homens. Caminhando em direção ao muro, atacando pequenos esquadrões de soldados, William começou a entrar em uma atmosfera berserker. Era muito simples para William, tudo o que ele precisava fazer era se aproximar desses soldados desatentos, e com um golpe de suas garras eles morreriam. Mas toda essa facilidade vista por William não era o que essas pessoas viam, elas só conseguiam sentir pavor. Havia 5 soldados andando por ali enquanto conversavam, eles falavam sobre qualquer coisa, eles não prestavam muita atenção ao ambiente. Quem ousaria criar confusão aqui? Certamente para eles esse detalhe era surreal. Não fazia sentido que alguém ousasse criar qualquer tipo de perturbação em um lugar onde as pessoas mais importantes de Lorath estavam reunidas. Mas algo se aproximava rapidamente deles, eles não tinham ideia de que suas mortes estavam tão próximas. Uma grande figura branca chegou e despedaçou 2 de seus amigos sem chance de defesa. Quando os outros 3 foram reagir, seus olhos acabaram vendo um enorme monstro branco olhando para eles. Em um momento seus cérebros não conseguiam processar a informação e todos já estavam mortos. As garras dos Lycans eram brutais, mas as de William eram a própria definição de um ceifador. Sangue escorria pelo chão, a armadura era simples couro arrancado como se nada fosse, nem metal poderia parar aquele ataque. Um mero couro endurecido poderia impedir algo? Talvez apenas a chance de sofrimento para seus usuários, afinal, a morte era instantânea para eles. Girmalin era um mercenário próximo da aposentadoria, até receber a proposta de se tornar capitão da guarda dos magistrados em Lorath. O salário era bom e a vida tranquila, não havia muitos problemas neste lugar. Claro que sempre havia alguma confusão, mas para essas coisas os soldados de Lorath agiam. Então fora isso seu trabalho era controlar um grupo de 100 homens e servir como guarda dos magistrados, e de vez em quando cometer alguns crimes em nome deles. Aquela noite foi especial para os magistrados, eles estavam mais unidos do que nunca. Um forasteiro havia surgido e esse sortudo com alguma velocidade conseguiu controlar uma grande fatia dos negócios de Lorath. Esta noite os magistrados se reuniram usando suas antigas regras para enfrentar o forasteiro e então roubar. Quero dizer, tomar de volta o que lhes pertencia. Mas então algo estranho aconteceu. Um recruta entrou correndo e lhe deu algumas informações. Senhor, tem uma mensagem do capitão Lorin da área leste, o guarda estava sem fôlego. Ele deve ter corrido para cá. Com um aceno de cabeça, Girmalin impediu que ele prosseguisse. Senhor, bandidos atiraram flechas com fogo em alguns lugares da ala leste. O guarda conseguiu falar um pouco melhor, mas ainda estava exausto. E por que a ala oeste se envolveria nesse ponto? A ala leste tem mais soldados do que nós. Girmalin era um velho tentando aproveitar esse trabalho como se fosse férias. Seus dias de correr atrás dos problemas dos outros já tinham passado há muito tempo. Senhor, o recruta tentou passar a informação, mas... Chega, você está dispensado, Lorin é incompetente, mas ele vai se virar, o problema é dele, não meu. Girmalin não deu mais atenção ao recruta e começou a procurar um livro em sua estante. Foda-se Lorin, pensou Girmalin, com sorte ele poderia até ganhar um aumento em comparação ao seu desajeitado companheiro. Ele começou a ler alguns livros até que outro soldado veio até ele. Senhor, o soldado chamou a atenção e esperou. Girmalin não queria prestar atenção, mas o maldito soldado ficou ali olhando para ele. O quê? Girmalin perguntou com uma voz preguiçosa. Senhor, algumas guarnições estão desaparecidas. O soldado relatou. Eles devem ter fugido do turno e ido para as bordas. Girmalin falou maliciosamente. Havia um pouco de inveja em sua voz. Outros homens foram atrás deles e também não voltaram, senhor. O soldado tentava expressar seu desconforto. Era normal que esses soldados fugissem e fossem para um bordel, mas hoje foi muito estranho. Geralmente eles convidam os outros, mas dessa vez eles simplesmente desapareceram. Girmalin deu a ordem e voltou sua atenção para o livro. Não importava para ele o que aqueles homens estavam fazendo. Hoje ele só queria ler seus livros. Algum tempo depois, o soldado não esperou pela reação do capitão preguiçoso e entregou a mensagem. Pare de falar merda, quem nos atacaria?
Os fantasmas malignos dos rumores? Girmalin perguntou para satirizar a mensagem do soldado. Para ele não havia quem pudesse rivalizá-los. Quem se importaria com Lorath? Senhor, alguns corpos, parcialmente devorados, foram encontrados. Os fantasmas estão realmente nos atacando. O soldado falou com um pouco de medo na voz. Vá embora, saia daqui e pare de me atacar. Invente algo melhor da próxima vez. Girmalin não acreditava que aqueles soldados estavam tentando assustá-lo. Como eles ousavam? O soldado olhou para seu superior com olhos indignados e saiu correndo. Ele não era pago para lutar contra fantasmas. Nem mesmo seu capitão acreditava que era real, que eles se machucavam. Algum tempo depois, passos pesados foram ouvidos. Girmalin estava sentindo que algo o estava olhando. O maldito soldado deve ter voltado. Dessa vez ele não deixaria esse verme sair facilmente? Ele era ousado? Então Girmalin mostraria o preço por ser ousado. Levantando-se com raiva, ele pegou sua cadeira e pretendia jogá-la no soldado. Mas o que viu fez congelar até a morte. Ele era o maldito soldado, mas não inteiro. Algo grande e cinza estava ali segurando metade de algo que um dia foi o soldado. Enquanto segurava os restos mortais, a fera cinza o olhava com um olhar satírico. Darak começou a infiltração. As coisas em Lorath eram simples, não havia nada próximo à disciplina militar e o moral desses soldados estava baixo. Eles passavam a maior parte do tempo fugindo dos serviços e indo para as periferias, em serviço bebendo ou jogando. Hoje o preço era cobrado. Com velocidade os atacantes liderados por X abriram uma brecha na defesa da mansão e com esforço seus ataques desviaram a atenção do oeste para o leste, onde os outros Lycans começaram a fazer parte do regimento liderado por X. Os soldados que seguiram os 70 Lycans que estavam em forma humana foram emboscados pelos X e mortos facilmente, mesmo sendo um grupo grande, perto de 250. Eles foram atacados por um grupo 2x maior, os Lycans rapidamente os cercaram e os mataram. Naquela época a existência dos Lycans era desconhecida, então suas aparições serviam como um meio de diminuir o frágil moral desses soldados e com a falta de disciplina militar, quando ficavam sem moral eles tentavam fugir. Mas infelizmente para eles, naquele momento a maioria de seus inimigos seriam massacrados. Eles nem tentaram lutar para se defender, era quase como se soubessem que iriam morrer e com isso tentaram desesperadamente escapar. Uma má opção, os Lycans foram perfeitamente criados para serem caçadores. Com os soldados tentando ir verificar o que estava acontecendo, Darak conseguiu se infiltrar com sucesso, rapidamente caçou os capitães e então se dirigiu para a mansão. Foi um massacre. Todos estavam com medo dos Lycans. Eles eram ovelhas tentando fugir de um lobo. Se não tivessem medo e tentassem enfrentá-los, as coisas seriam mais difíceis, mas felizmente a existência dos Lycans era escondida. Suas vantagens físicas somadas ao efeito de medo que abalava toda e qualquer existência moral que o inimigo pudesse ter. Porém as armas de prata se mostraram grandes inimigas dos Lycans, mesmo com toda a desordem, quase tanto quanto o ataque contra os Dothrakis que estavam bêbados ou dormindo. Aqui todos os soldados estavam exaustos por ficarem muitas horas em pé. As baixas causadas por míseros 30 soldados usando prata foram 8. Um número maior que as mortes causadas na batalha contra os Dothrakis se for considerado proporcionalmente. Naquela batalha houve 9 mortes, numa batalha em desvantagem numérica e naquela operação em vantagem numérica, acabaram tendo 8 baixas. Claro que deve ser visualizado que ao entrar na mansão os Lycans se separaram e tentaram maximizar a quantidade de mortes, sendo assim mais fácil para os guardas de prata cercá-los com vantagem numérica. Dos 100 Lycans que participaram da invasão contra os magistrados, 8 foram mortos e 5 ficaram enfraquecidos devido ao envenenamento por prata. Era necessário criar armaduras para os Lycans com urgência ou em batalhas futuras, quando sua existência não fosse tão assustadora, talvez um grande número deles morresse. Mas essa operação tem sido um sucesso até agora, momento em que resta assumir as posições defensivas. Capítulo 32 Onde ir? William estava sentado em sua mansão. Agora o serviço estava nas mãos de seus homens. Ele só tinha que esperar. Na verdade ele poderia ter feito isso desde o começo. Mas ele escolheu ir junto com os outros além de elevar o moral, para satisfazer sua vontade pela batalha. Sobre a mesa à sua frente havia uma longa espada de um metal mais leve e brilhante que o ferro. A espada era longa o suficiente para não ser uma espada média e curta o suficiente para não atrapalhar uma luta dentro de uma grande residência. A lâmina era afiada e o cabo era sofisticado, mais como um artefato do que uma arma. Espada de prata amaldiçoada. William amaldiçoou, mesmo que fossem belas espadas, essas armas eram os maiores inimigos dos Lycans. Felizmente o uso de armas e armaduras de prata era raro por causa do preço, essas extravagâncias só seriam encontradas em lugares ricos que tentavam esbanjar suas riquezas. Curiosamente esse esbanjamento acabou sendo uma ótima ideia para eles, mesmo que no final não tenha sido usado corretamente. Foi definitivamente uma dor de cabeça para William. William move a mão até a lâmina de prata e deixa que um corte seja feito em seu dedo indicador. Ele sente uma leve coceira no dedo, mas logo ela passa e tudo volta ao normal. Mesmo que essas armas tivessem vantagem sobre os Lycans, não era o mesmo para seu Lorde. Quando a prata entrava em contato com William o dano era muito menor. Apenas criava desconforto e doía um pouco mais, mas essas armas não conseguiam impedir sua regeneração e nem mesmo enfraquecê-lo. No entanto, é preciso dizer que o uso da prata foi muito mais útil contra William do que qualquer outro material até então.
Seria como se de todas as resistências a sólidos a resistência à prata fosse a única que William não possuía. A maldita fraqueza da prata era uma predisposição dos Lycans e pelo que tudo indicava ela era acentuada nos seres que passavam pelo ritual. Era como se a prata tentasse separar o homem do monstro, abrindo caminho para prender o monstro e forçar o homem a aparecer e como William era 100% um Lycan, o efeito da prata em sua corrente sanguínea acabou sendo diferente. Talvez apenas uma quantidade muito maior de prata fosse necessária. Mas era inegável que armaduras eram necessárias, e William já havia ordenado que Lilith procurasse ferreiros e mestres ferreiros para fazê-las. Agora era necessário que ele esperasse, em algum momento essas armaduras seriam criadas. Olhando para a pequena caixa ornamentada no canto da sala, William se perguntou se seus planos funcionariam. Havia tantos ovos que ele desejava usar uma maneira de ganhar controle sobre os dragões da mesma forma que os Targaryen e outras pessoas de Valíria fizeram. E para fazer isso ele precisava fazer algo que um dos pergaminhos que ele leu em Castelo Negro o fez pensar. Este seria um ritual para conectar seu sangue e espírito com os dragões, para criar uma predisposição para que eles se conectassem, mas isso era algo que só poderia ser desejado e não realizado. Os rituais que ele conhecia até então não o ajudaram a fazer isso, mas aqueles livros que ele leu em Lorath foram sem dúvida úteis. Ele sabia que a probabilidade de algum ritual conectar os valirianos com os dragões deveria ser possível, e saber que o povo de Valíria sempre tentava e testava vários experimentos em diferentes lugares, era mais um ponto para ele acreditar que em algum momento ele descobriria como exatamente fazer isso. Na época ele tinha apenas a base de uma ideia de como fazer algo que fosse meramente assim, que seria o ritual que ele usava para criar Lycans, usando sangue e espírito para fazer outros seres seguirem de forma predisposta a outro ser, mas por enquanto a forma dos seres que o seguiam era a mesma, a base era humana. Ele precisava encontrar uma maneira de ir além desse limite. Havia algumas coisas que William havia descoberto que poderiam ajudá-lo. Em um livro que ele leu sobre um certo lugar que precisava de um filho de Valíria para ter acesso, William planejou levar Daenerys para aquele lugar e, com sorte, encontraria uma maneira de controlar os dragões. Havia tanta coisa para fazer que ele começou a ficar estressado, mas para organizar suas ideias ele começou a organizá-las. Primeiro controlar Lorath e usar este lugar como base para qualquer coisa que ele quisesse fazer. Deixar Lilith como prefeita da cidade enquanto ele se preparava para sair. Como ele tinha total confiança na lealdade e habilidade de Lilith, era a melhor escolha e a qualquer momento que ele quisesse, ele poderia entrar na mente dela ou de algum Lycan próximo a ela e ver as coisas que estavam sendo feitas em Lorath. Segundo, viajar até Pentos e conhecer os Targaryen, criar uma maneira dele levar Daenerys com ele quando ele sair. Tudo precisava ser rápido. Ele não podia rolar muito, o correto era sair com ela querendo sair, mas se não fosse possível, ele teria que sequestrá-la agindo contra a vontade dela poderia gerar vários atritos com ela, mas era necessário. Depois desse ponto as coisas começariam a ficar mais agitadas, e provavelmente não demoraria muito para que as guerras começassem. Mas dessa vez William faria o Norte entrar em guerra de uma forma diferente do motivo da série. Alguns passos leves começaram a ecoar em sua direção. A porta se abre e uma linda mulher morena entra. Lilith, é claro. Com uma pequena reverência e retornando à sua postura normal, ela sorri e começa a contar as novidades. Lorde foi um sucesso. Todos os lugares necessários estão sendo controlados e os soldados que fugiram não demonstram desejo algum de participar novamente de qualquer movimento contrário ao nosso controle. Lilith fala com uma voz cheia de satisfação. A maioria dos planos foram idealizados por ela afinal. Mas o príncipe da colheita fugiu para Braavos, não conseguimos pegá-lo. Ele foi o único que conseguiu escapar, mas não há grande problema. Caso o Lorde queira, podemos enviar alguns Lycans para caçá-lo e assassiná-lo. Lilith continuou falando com um olhar um tanto perturbado. Mesmo que a operação tenha sido um sucesso, todos os líderes e seus herdeiros foram decapitados. A fuga de uma pessoa que possui um título era algo que a irritava. William permaneceu um momento em silêncio contemplando a doce notícia. Tudo estava acontecendo do jeito que ele queria. Mandem alguns homens atrás dele, mas primeiro investiguem se ele está planejando algo ou espalhando informações. Precisamos nos preparar para contramedidas antes de matá-lo. William deu a ordem, ele não queria deixar as coisas ao acaso, mesmo que as chances desse velho homem criar algo maligno para ele fossem pequenas. Ele poderia acabar contando detalhes delicados ou até mesmo complicando a vida futura de William. Lilith concorda levemente com a cabeça e então volta a falar sobre os próximos passos. Senhor, o próximo passo dos planos deve começar a ser executado. Precisamos contratar soldados humanos e ocupar os territórios de Lorath que ficam no continente. Pode ser uma pequena baía com poucas pessoas, mas ainda é uma parte do território. Também é necessário criar um título para você e então precisamos doutrinar o povo de Lorath de uma forma que seja leal a você e então. Lilith começou a falar de forma fervorosa. Era quase como se ele fosse um crente devoto falando de seu culto ao seu Deus, falando de maneiras para que mais pessoas pudessem alcançar a luz. Eu serei o líder oculto por enquanto, mas você não deve ter certeza sobre meu nome, não agora, por enquanto precisamos esconder qualquer informação. O título de Lorde, ou o que for, isso vai ter que esperar. William responde prontamente, ele queria ser coroado Lorde daquele território. Mas ainda era cedo e se as coisas fossem feitas prematuramente muitos problemas poderiam acontecer.
poderia ser considerado uma agressão de Westeros e a Aliança das Cidades Livres retaliaria. Nesse cenário tudo estaria perdido e William e seu povo teriam que recuar silenciosamente com o rabo entre as pernas. O rei Baratheon poderia pedir a William que devolvesse o território para não criar problemas para Westeros, ou até mesmo pedir a William que jurasse lealdade a ele, fazendo com que o território fosse colocado sob o controle do rei. Tantos outros cenários poderiam acontecer. Naquela época o ideal era atuar como uma grande empresa e focar em aumentar a riqueza e com isso o número de soldados. Tudo deveria ser tratado com cuidado. Lilith, seremos como uma grande empresa, não posso me mostrar agora e essa empresa deve ser controlada por pessoas capazes, você deve entender o que eu quero. William começou a expressar tudo o que queria, de alguma forma era sua falta de responsabilidade fazer isso. Mas ele planejou desde o início ser apoiado pelas sombras e que mesmo que essa nação emergente se tornasse uma grande potência, quando as coisas em Westeros precisassem, ele usaria apenas ajuda oculta, ele começaria a andar sozinho novamente, ele precisaria correr atrás de seus objetivos. Em algum momento ele voltaria e seria o Lorde que eles desejavam ter. Mas por enquanto era a hora dele ser apenas o sobrinho de alguém novamente. Estava chegando a hora da viagem para Pentos. Capítulo 33 Lobo. Sentado na cama, com as costas apoiadas na cabeceira, William tentava ler um de seus livros favoritos, folheava-o lentamente, e seus olhos brilhavam de vez em quando. Deitada de lado, com a cabeça apoiada em suas coxas, estava uma bela jovem que também tinha um livro nas mãos. Era uma cena agradável e harmoniosa. Embora o mundo lá fora estivesse agitado, os dois estavam de alguma forma tentando aproveitar um tempo juntos. O quarto era espaçoso, mas não chegava nem perto do antigo glamour da mansão deles, mas como desculpa para não usar vários quartos, esses jovens amigos começaram a dividir o mesmo quarto, a mesma cama. Mas por que tudo era diferente? Bem, alguns dias atrás William, Emily e alguns outros deixaram Lorath e estavam a caminho de Braavos. Este lugar onde eles estavam hospedados era o maior quarto do navio. Mesmo que fosse bonito, se você prestasse atenção sentiria um cheiro estranho no ar. Como estavam confinados dentro de um navio William e Emily, a maior parte do tempo eles ficavam dentro do quarto lendo livros, conversando, contando histórias, contando sobre seus sonhos e aproveitando a companhia um do outro. Antes de deixar Lorath, William havia escolhido algumas novas pessoas para transformar em Lycans e com esforço conseguiu equilibrar a proporção entre homens e mulheres, todos tendo o mesmo valor, mas agora era necessário possibilitar a continuidade natural dos Lycans. O número de Lycans que eventualmente se tornou o limite atual de William era de 1417 e a maioria eram mulheres. Ele encarregou X e Darak de treinar todos os Lycans e com foco especial naqueles designados para estar na Força Especial, e aqueles que não desejavam participar de atos militares diretamente. Lilith, que estava encarregada da gestão de toda Lorath, escolheria onde colocá-los fazendo com que essas pessoas participassem de forma indireta ou até mesmo na logística ela decidiria. Enquanto Lilith também estava encarregada de cuidar junto com X e Darak dos Lycans selecionados para atuarem como espiões, mas em algum momento seria necessário encontrar um talento para essa área. Na verdade, vários pontos tiveram que ser analisados e vários especialistas foram necessários. Levaria anos para Lorath ficar perfeita para todos os planos de William. As coisas levariam ainda mais tempo se ele não tentasse expandir. Dentre as muitas ordens dadas antes de partir, além de construir mais docas e fazendas para sustentar um número maior de soldados e civis, William pediu que as colinas e montanhas que separavam Lorath de Norvus fossem vasculhadas. Provavelmente boas minas de ferro poderiam ser encontradas nessas regiões. Com sorte, algum metal precioso poderia ser encontrado. Uma certa parcela dos lucros também seria usada para tentar trazer artesãos, ferreiros e todos aqueles que possuíam algum talento na manufatura para Lorath, bem como, é claro, para coletar dinheiro e comprar discretamente o máximo de maculados que pudessem. William optou por partir com um pequeno comboio de 8 navios em que, além de alguns homens confiáveis que permaneceriam em Braavos para começar a desenvolver a infraestrutura da empresa no local, uma parte acompanharia William pelo resto da viagem, mas ainda assim seria algo muito mais discreto. Emily pediu para William ficar um tempo em Braavos. Ela queria ver sua irmã antes de partir, mas ainda assim seria algo rápido, no máximo 2 dias e então eles viajariam de volta para Pentos. Will, você sabia que eu ficaria assim? Emily começou a questionar William em um tom estranho. É claro que sim, William respondeu provocativamente. Ela se levantou, olhou nos olhos dele e começou a fazer cócegas em sua barriga. Como você ousa? Ela inventou todas as desculpas, mas você é realmente um pouco travesso. Emily, em seu tom de palestra, continuou a falar enquanto tentava lhe dar uma lição. William agiu como se fosse culpado e tentou evitar as mãos perigosas de Emily. Coisas bem, antes de William partir, ele se certificou de que poderia transformar Emily em uma Lycan. O ritual era muito mais complexo que os anteriores. Além de usar seu sangue para desenhar hieróglifos nas costas, braços e testa de Emily, tinha que ser lua cheia, e alguns sacrifícios tinham que ser feitos, sendo eles ouro, prata, alguns recursos raros como o osso de viver, e finalmente alguns animais para serem a colheita da vida. Todos esses sacrifícios eram dispostos juntos em pequenos caldeirões, e conforme o espírito de William tentava fazer a conexão, esses sacrifícios ferviam e seus gases desapareciam na noite.
após o ritual dos sacrifícios ter sido realizado. Era necessário que William mantivesse a canção na antiga língua do povo da floresta até que a sombra de um lobo aparecesse no lugar da sombra de Emily. Então as coisas estavam feitas. Mas então coisas novas começaram a surgir. Com o passar do tempo, certos atos dos Lycans começaram a mostrar força, traços fortes de como sua cultura estava se desenvolvendo. As características mais marcantes seriam lealdade aos membros de sua espécie, fanatismo pelos fortes, maior disposição para participar de atividades físicas como danças, lutas e até mesmo trabalho, além de pequenos atos como ficar acordado até tarde da noite ou preferir fazer atividades em grupo mesmo que pudessem ser feitas individualmente. Com essas características, certas qualidades emergiram, sendo que devido à lealdade era difícil ver um Lycan tratar o outro com falta de respeito. A hierarquia era sem sombra de dúvidas algo respeitado que era uma característica cultural muito boa, mas os outros eram diferentes. A maior disposição para participar de festas pode ser considerada uma característica comum a diversas culturas, por isso não havia muito o que falar. Apenas a forma de dança, música e esporte era diferente, mais focada em demonstrar os talentos físicos de seu povo. Mas quando chegamos à veneração da força, chegamos a uma característica peculiar desse novo povo. A ideia era simples, o forte é venerado. Assim como alguém venera um ator, ou similar. Basicamente o mesmo princípio, mas em uma quantidade muito mais intensa. Em geral, todos os Lycans acabaram escolhendo parceiros por essa visão. Homens com mais de uma esposa eram comuns se ele fosse forte e a mesma regra se aplica às mulheres. Quanto mais forte a mulher, maior a probabilidade de ela ter mais de um marido. Mas as coisas não são bem assim, apenas uma quantidade grande o suficiente para dizer que foi um ato cultural. Normalmente, quando a força entre as partes era semelhante, eles não encontravam novos parceiros, mas a regra podia ficar estranha quando a força era desproporcional. Mesmo que a característica fosse peculiar, ela não causava danos. Todos se respeitavam por isso e os problemas decorrentes desses atos não eram maiores do que os atos comuns de qualquer outra sociedade. O problema que Emily apontou era devido a esses hábitos inerentes à sua espécie que estavam se manifestando nela. Além de começar a respeitar William quase fanaticamente por ser o patriarca e o Lycan mais poderoso, ela acabou sendo guiada por seus outros instintos, o que fez com que sua libido ficasse um pouco descontrolada. Esses pequenos problemas são comuns em Lycans que foram despertados. Eles acabam abraçando cada novo detalhe com muita força e só depois de algum tempo conseguem retomar o controle total sobre si mesmos. Os traços que acabaram ficando fora de controle diferiram de um indivíduo para outro, geralmente acabando extrapolando para algo que gostavam ou que acabaram fazendo por hábitos como caçar, lutar, dançar, comer e fazer sexo. A relação sexual é comum quando novos Lycans têm uma esposa ou marido, namorada ou namorado. Era ao mesmo tempo uma forma de descontrole pelo prazer como uma explosão de seu instinto de procriação. Essas características especiais dos Lycans também eram acentuadas nas luas cheias, fazendo com que diversas atividades culturais fossem realizadas naqueles dias. Para Emily foi uma combinação de tudo isso e as coisas acabaram sendo levadas a um nível muito alto. Mesmo que fosse estranho ver alguém agindo de forma não natural, alguém que agia na maioria das vezes com um pouco de maturidade começou a brincar como uma fã louca que acabou conquistando seu ídolo. Era algo que logo se acalmaria. Mesmo que ao longo da viagem esse problema só tenha se ampliado devido ao ambiente fechado, era algo passageiro. William tentou confortá-la, mas só até ela se controlar. Mas talvez tenha sido um pouco mais difícil porque William tinha tanta veneração natural por quem ele era, que faria qualquer Lycan morrer por ele. Emily, que o cutucava, começou a abraçá-lo e a esfregar sua cabeça em seu peito, de uma forma semelhante a um pequeno lobo buscando a atenção de seus pais. Eu sei, mas você não me ajuda, Emily começou a reclamar novamente. As coisas acabaram sendo semelhantes o tempo todo. Depois de divergir de outras atividades, o instinto sempre retornava em algum momento, e as coisas ficavam diferentes. E o ciclo continuava. Ouviu-se um som de batida na porta. William se levantou, afastando cuidadosamente um pequeno lobo com olhos marejados, e caminhou até a porta. Do outro lado estava uma jovem Lycan que servia como empregada e guarda-costas de William. Chegamos a Bravos, meu senhor. O jovem Lycan passou a mensagem para William e então saiu lentamente. William olha para Emily e teve que afastá-la. Estamos em Bravos, não devemos nos atrasar. William queria ir ver Amélia rapidamente e então o mais rápido possível, ele queria ir para Pentos. Emily se levanta rapidamente e agarra William. Podemos fazer isso mais tarde, mas talvez não tenhamos tempo nesses 2 dias. Emily, a viagem acabou sendo em vão. Amélia partiu há alguns dias para Volantis, ela iria estudar com sua tia por alguns meses. Com os planos sendo simplificados, William se despediu de vários de seus seguidores que permaneceriam em Bravos. A viagem seguiu rapidamente seu curso, mas algumas semanas depois eles estariam em Pentos. Capítulo 34 Pentos. O navio se aproximava lentamente do porto de Pentos. Esta cidade era enorme, muitas vezes maior que a pequena Lorate e talvez maior que Bravos. Esta cidade livre está localizada entre Bravos, que ficava no norte, e Volantis no sul, estando a leste de Porto Real diretamente através do Mar Estreito. É um lugar cercado por planícies costeiras férteis que são conhecidas como Flatlands. A base da riqueza desta grande cidade livre vem principalmente do comércio e da comercialização de queijos, muitas vezes tratados de forma depreciativa como
Vendedores de queijo. Em Pentos, riqueza é igual a poder, e é governada por um príncipe e um conselho de magistérios. O príncipe acaba tendo apenas uma função cerimonial, algo como o que acontece em Lorate, mas aqui os príncipes são escolhidos entre as 40 famílias mais ricas da cidade e presidem principalmente danças e festas. William olhou para esta gloriosa cidade mercantil. Seus edifícios que lembravam antigas estruturas gregas com alguma mistura da arquitetura típica da região desértica de Essos, que era semelhante às antigas estruturas persas, a beleza e o esplendor deste lugar eram impossíveis de perder. Vários navios estavam chegando, enquanto inúmeros outros estavam partindo, o comércio estava vivo e robusto. O que você pretende fazer vindo aqui? Você ainda não me disse. Emily, que estava ao lado de William, o questionou. Eles estavam quase em Pentos, e ele ainda não tinha falado sobre seus motivos, isso a estava incomodando. Meu tio me pediu para vir aqui, William respondeu vagamente. Ele não podia dizer que estava ali porque queria ver outra mulher, podia? Emily olhou para ele por um segundo e depois falou novamente. Você está ansioso. Tem alguma coisa aqui que você quer? Emily pergunta novamente. William se sente um pouco desconfortável. Ele realmente estava ali por vários motivos, mas um dos mais fortes foi conhecer um ídolo seu. Ele era como muitos outros fãs de Game of Thrones, um daqueles que amavam a Mãe dos Dragões. Bem, é a missão do meu tio, mas eu realmente quero ver algo que está aqui. William começou a explicar as coisas enquanto o navio se aproximava do porto. Ele tentou falar de uma forma que diminuísse a impressão de que eles estavam lá especialmente para ver outra mulher. São os Targaryen e meu tio me pediu para entrar em contato com eles, e estou realmente ansioso para conhecê-los. William olha para Emily e começa a sorrir para disfarçar seu deslize. Os antigos senhores de Westeros. Faz sentido que a mão do rei queira saber sobre eles, mas não seria mais fácil simplesmente matá-los? Emily olha para William com um pouco de compreensão. As coisas começaram a fazer mais sentido. Devo dizer também que tenho alguns planos para a senhorita Targaryen. William decide apimentar um pouco o humor dela e fala de uma forma que provoca Emily. Ela olha para ele e pergunta, e eu com isso? Então ela vira os olhos para o outro lado, tentando evitar contato visual com ele, uma forma de ignorá-lo. William se aproximou dela e tentou dar um tapinha em seu ombro, mas ela se esquivou. Uma mulher ciumenta pode ser uma coisa muito doce às vezes. Às vezes. William começa a rir. Quero saber mais sobre o sangue dela, William falou mascarando parte da verdade e tentando fazer Emily perder o ciúme. Ela olha para ele com um olhar duvidoso. Eu tenho 7 ovos de dragão. Bem, acredito que todos eles estão em boas condições. Talvez haja uma maneira de fazê-los chocar. William tentou explicar melhor os detalhes. Ao ouvir essa nova informação, Emily levou a mão à boca e a cobriu. A voz abafada de Emily saiu de suas mãos, seus olhos demonstrando espanto com a informação. Você está falando sério? Emily começou a ficar animada. William já era tão poderoso e os Lycans já possuíam tanto potencial. O que aconteceria se ele pudesse controlar dragões? Ele poderia criar um reino tão poderoso quanto Valíria. Talvez ele pudesse até mesmo ir além do que o reino de Valíria havia conseguido. William segurou seus ombros com firmeza. É um segredo. Eu te contei porque confio em você, mas não fale mais sobre isso, William falou em voz baixa. Mas ainda é só um teste. Há muito o que fazer antes, William tenta explicar. Foi um pouco injusto com Emily porque William sabia o quão leal cada Lycan era a ele. Ele sabia muito bem que ela não o trairia. E que seu ato só a deixaria mais animada com a confiança, mas é natural que as pessoas guardem algumas informações para si mesmas. Mas ele sabia que ela tinha algum segredo dele, e isso o fez querer pressioná-la a contá-lo, mas ele se controlou. A curiosidade era forte, mas ele se controlava. Claro, posso confiar em mim. Nunca vou te trair, Emily fala um tanto comovida por William compartilhar mais um segredo com ela. Ela se segura firmemente na barra do vestido dele e pensa que deveria contar o segredo a ele. Mas ainda era muito cedo. Era um segredo de família, não só dela. Ela não podia quebrar a confiança de seus parentes. Isso a atormentava. Eles estão com um comerciante rico, preciso me aproximar dele e então encontrar uma maneira de chegar aos Targaryen. William começou a explicar os detalhes de seus atos futuros. Conversando com Emily, eles enviaram alguns dos Lycans que o seguiam como guarda-costas para procurar as informações necessárias. Era preciso saber que a única informação que William possuía até então era que eles estavam em Pentos, na casa de um rico comerciante. Nem mesmo o nome do comerciante foi falado e a cidade era ridiculamente grande e populosa. Não era tão simples encontrar a localização de nada. Com todos os guardas sendo enviados para procurar informações sobre os Targaryen, William e Emily começaram a procurar uma pousada para passar a noite. Eles poderiam encontrar uma pequena mansão e se estabelecer, mas não valia a pena, eles não planejavam ficar mais do que alguns dias aqui. Eles deveriam encontrar os Targaryen o mais rápido possível e convencer a senhorita Targaryen a ir com eles. William convenceu Emily de que eles precisavam descobrir uma maneira de capturar a garota chamada Daenerys, porque seu irmão Viserys era louco e não era muito bom andar com pessoas loucas, não é? Emily havia dito a eles para matar Viserys e sequestrar Daenerys, mas William foi contra o primeiro plano, era muito arriscado e poderia criar problemas ocultos. Talvez Dany os odiasse para sempre. Se eles escolhessem fazer isso, seria muito triste para ele, não poderia acontecer, seria desastroso no mínimo.
Portanto, a princípio, os planos seriam, depois de encontrar os Targaryen, encontrar uma maneira de criar um relacionamento com o nobre que os estava hospedando e então fugir para se aproximar dos Targaryen. William e Emily acabaram escolhendo um bom alojamento que era quase tão caro quanto o preço de algumas casas em Lorat. Era um lugar deslumbrante, e eles aproveitariam esse período até resolverem essa missão como se fosse um período de férias. Na manhã seguinte, um dos guardas chegou e trouxe as informações que ele tanto queria. Eles descobriram as informações do comerciante e onde ele morava. Agora só faltava William encontrar uma maneira de se aproximar. O nome do comerciante era Illyrio Mopatis. Para dificultar as coisas, ele é um príncipe mercador e magister de Pentos, alguém que estava em uma alta hierarquia. William precisaria usar sua riqueza para se aproximar, as coisas teriam que ser mais esbanjadoras e caso contrário, ele não conseguiria chegar perto de seu objetivo. Capítulo 35 Como enganar um pequeno louco. William estava a alguns dias de distância em Pentos e, naquela época, foi forçado a interagir com os nobres inúteis para, de alguma forma, chegar mais perto de seu objetivo. Ontem ocorreu um evento fortuito. Os ricos mercadores de Pentos realizaram um grande leilão no qual grandes quantidades de relíquias antigas e obras de arte foram vendidas. Muitas coisas foram levadas e o dinheiro veio em forma explosiva. Para comemorar este grande evento, os magistrados decidiram fazer o que sabiam fazer de melhor além de ganhar dinheiro, e isto é uma celebração. Um grande baile estava sendo planejado, e para a felicidade de William, ele foi convidado a comparecer. William ficou na frente de Emily, esperando que ela o ajudasse a escolher a roupa para a ocasião. Emily olhou para ele com olhos brilhantes, e ele estava ótimo naquela roupa. Era uma vestimenta nobre azul escura com detalhes dourados, uma túnica mais fina do que as usadas em outros lugares por causa do clima mais quente da região, mas ainda mantinha o ar de luxo necessário para tais eventos. William se virou e foi até o espelho. Como estou? William questionou enquanto tentava se ver. Emily com um pequeno sorriso foi até ele e beliscou sua bunda. Muito charmoso, respondeu Emily enquanto ele ajustava pequenos detalhes nas roupas de William. William olhou para Emily novamente e sorriu. As horas voavam, William devia estar luxuosamente vestido ou então só surgiriam problemas nessa viagem. Quanto mais ele se exibisse, maiores eram as chances de tudo dar certo. Para esse terno, ele escolheu o traje mais caro que já havia usado. Era uma roupa que custava o suficiente para comprar um navio. Entrando lentamente na carruagem que havia alugado, William começou a ser levado até o local onde a festa seria realizada, no caso, o salão de festas da mansão de Illyrio Mopatis. Ao chegar ao local, a vista era deslumbrante, uma grande mansão que dava a entender que seu dono era incrivelmente rico. Havia garçons e guardas por toda parte. William entrou calmamente na sala e foi bombardeado por uma quantidade colossal de cheiros. Havia simplesmente muitas pessoas reunidas ali. Seria um pouco difícil encontrar os Targaryen? Obviamente que não, seus cabelos grisalhos tornaram fácil para William localizá-los. Perto do centro do salão, onde muitos homens vestidos de forma lasciva conversavam, estava o dono da casa de Illyrio Mopatis e um pouco tímido, mas ainda próximo a ele, estava Viserys Targaryen. Viserys vestia uma roupa nobre, mas de valor não tão caro, era luxuosa, mas também simples. Ele era um hóspede deste lugar, uma aposta ou investimento de Illyrio. Mesmo que Illyrio Mopatis fosse um defensor da casa Targaryen, ele não poderia forçar os outros a levarem esse jovem a sério. O que fez com que Viserys fosse deixado de lado, apenas pequenas palavras eram dirigidas a ele, o que o fazia agir como se estivesse no controle de tudo. O pequeno louco agia como um rei, mas era tratado como alguém que havia vendido sua irmã aos bárbaros Dothrakis, que era a única razão que lhes permitia interagir com Viserys. Se o noivado de Daenerys e Khal Drogo não existisse, Viserys seria forçado a permanecer nos cômodos da mansão, escondido de olhares indiscretos. William olhou ao redor tentando encontrar a pessoa especial, a grande Daenerys da casa Targaryen, mas infelizmente as mulheres ainda não tinham começado a comparecer à festa. Agora era a vez dos homens falarem de negócios, só depois de algum tempo eles entrariam. Sem perder tempo, William foi falar com Illyrio Mopatis e o pequeno louco da casa Targaryen. William rapidamente começou a conversar com esses porcos ricos e insinuou que queria comprar algumas mercadorias e talvez algumas terras em Pentos. Coisas que eventualmente fizeram com que alguns comerciantes começassem a explicar quais produtos seriam bons para vender e onde vendê-los. Eles tentavam fazer seus produtos parecerem mais valiosos do que realmente eram. William apenas fingiu estar interessado, mas evitou todas essas boas ações, e começou a perguntar sobre os Dothrakis e o que estava acontecendo perto de Meeren. Os mercadores falavam de vários rumores, poucas informações novas, mas uma coisa chamou a atenção de William. Um deles disse ter ouvido de alguém que Khal Drogo já havia resolvido seus problemas e estava vindo para Pentos. Os ouvidos atentos de Viserys captaram essa informação, e um sorriso sarcástico apareceu em seu rosto. William decidiu falar com o pequeno louco. Olá, meu nome é William. Qual seria seu nome ilustre? William perguntou a Viserys de forma nobre, tentando fazer com que Viserys se sentisse lisonjeado. Viserys, que sorria por causa das informações sobre seu cunhado, ficou surpreso que alguém começou a falar com ele. Eu sou Viserys da casa Targaryen Legiti, um convidado do Sr. Mopatis. Viserys falou quase revelando seu verdadeiro rosto, mas com uma leve distorção facial, ele falou novamente enquanto sorria. Viserys Targaryen, o dragão de Westeros, ouvi muito sobre Vossa Alteza.
William fingiu estar surpreso e tentou agir como se estivesse honrado em estar na presença deste homem ilustre. Viserys não conseguiu evitar que um sorriso tomasse conta de seu rosto. O ego desse sujeito é um problema sério. Mesmo sendo um protótipo de vilão, ele era sem dúvida uma das pessoas mais fáceis de enganar. Seu ego era uma grande fraqueza. Era como se ele não conseguisse pensar na possibilidade de alguém enganá-lo. A conversa entre os dois continuou. William tentou o seu melhor para fazer Viserys se sentir bem com ele, e as coisas estavam indo bem. Com muitas palavras, William estava tentando se passar por um grande comerciante que possuía tantos navios quanto os Dothrakis tinham cavalos. Viserys ingenuamente acabou aceitando muito do que William falava como verdade. Esse pobrezinho louco era, na verdade, muito alheio às coisas do mundo. Você veio de Westeros? Viserys pergunta surpreso com a informação. Sim, Alteza, em Westeros as casas ainda se lembram de seus verdadeiros senhores. William começou a enganar Viserys de uma forma mais profunda, eventualmente mentindo que seria simples para Viserys recuperar o trono de ferro e que as coisas eram mais fáceis do que ele imaginava. Era apenas uma tristeza que alguém da família Targaryen fosse casado com um bárbaro Dothraki. É realmente lamentável que alguém de sangue nobre tenha que se casar com um bárbaro, mas esse bárbaro tem 50.000 homens. Viserys começou a falar de forma benevolente, como se a infelicidade que estava acontecendo com sua irmã não fosse culpa dele, mas do rei Baratheon por forçá-lo a ter um exército. Com mais algumas palavras, William apoiou os motivos de Viserys e disse que quando chegasse a hora, ele ofereceria seus navios para levar os Dothrakis para Westeros e então recuperar seu trono. Claro, tudo isso era apenas um truque. William estava apenas criando uma maneira mais fácil de interagir com Daenerys. Naquele momento, William percebeu que mulheres estavam entrando no salão de baile. Seus olhos continuavam procurando por alguém, ele estava ansioso. A hora havia chegado e logo ela estaria aqui. Então, uma menina de 14 anos, de cabelos brancos e olhos violetas, dona de uma beleza avassaladora, uma beleza quase sobre-humana, vestia um vestido azul simples e delicado que, embora simples, não conseguia diminuir sua beleza, e descia lentamente as escadas acompanhada por duas criadas. Daenerys era muito bonita, suas características faciais, seu corpo delicado, e ela era sem dúvida uma beleza sem paralelo no mundo. A beleza de Dany era muito realçada neste mundo mágico. William prendeu a respiração, o momento tão esperado havia chegado, mas era fantástico demais para ele não correr até ela. Então ele fechou os punhos com força e tentou desviar o olhar. Diferentemente de como William se lembrava dela, do jeito que ela era depois de todas as tragédias que ela deveria ter vivenciado. Ela agora era uma jovem tímida e dócil. Olhando para o chão enquanto andava, ela tinha tão pouca autoestima. William ansiava por cuidar dela, mas agora, olhando para ela, ele não conseguia se controlar. Ele cuidaria dela e a ajudaria a ser forte para superar seus medos e limitações. Ele a ajudaria a ser mais forte do que nunca e evitaria que qualquer tragédia acontecesse com ela. William ainda estava conversando com Viserys, mas era inevitável que ele olhasse para aquela linda garota de vez em quando. Ele começou a confundir os pensamentos de Viserys e começou a propor a ideia de que Daenerys precisava de contato com outras nobres que a irmã mais velha de William poderia ajudá-la a se tornar mais firme e menos dócil, com a qual Dany poderia aprender a controlar seu futuro marido e tornar as coisas mais simples. Viserys começou a gostar da ideia, afinal, se ela pudesse controlar o bárbaro Dothraki, seria muito simples para ele recuperar sua coroa. O pequeno e ingênuo louco finalmente aceitou, e no dia seguinte Daenerys seria levada para caminhar com William e sua irmã, e nos dias seguintes Dany e a irmã de William começariam a interagir mais para que Dany fosse bem ensinada. Com isso como desculpa, William abordou Dany. Capítulo 36 Uma dança. William usa a desculpa de que deveria falar com Daenerys para que ela não tenha medo de ter que sair com estranhos nos próximos dias. Com passos lentos e nervosos, William caminhou em direção à pequena e delicada mulher que possuía um futuro épico, mas trágico, uma que seria chamada de Mãe dos Dragões, mas acabaria morta nas mãos de seu amante sobrinho. Das muitas coisas que William poderia mudar, o destino daquela pessoa certamente seria uma das que ele mais desejaria mudar. Daenerys estava virada para outra direção, ela não viu William se aproximando, e quando ele chegou perto dela, ele não conseguiu se controlar e não chamou sua atenção com sua voz, mas sim pegou sua mão levemente e se apoiou no braço da garota. Era inevitável tentar sentir e ver essa realidade, mesmo que um pequeno deslize de etiqueta nobre fosse cometido. As criadas que acompanhavam Dany olharam para ele com olhos estranhos, mas felizmente eram uma daquelas mulheres que não conseguiam reagir à presença de um homem bonito, fazendo com que William escapasse facilmente daquele deslize de etiqueta. Mas a garotinha de olhos violetas acabou se surpreendendo com o ato dele e com uma pequena demonstração de pânico nos olhos, olhou para ele. Por alguns segundos que pareceram décadas, um rapaz de pouco mais de 15 anos e uma moça de pouco mais de 14 anos trocaram um olhar estranho, mas sem dúvida raro. O olhar de William era principalmente uma demonstração de afeição que um fã teria por um ídolo, mas também havia toda a demonstração de sua disposição em protegê-la. Sem dúvida havia ainda mais sentimentos em seu olhar, assim como seu prazer em olhar para uma jovem tão linda. Mas seu olhar foi recebido por uma fome inexplicável vinda desta jovem, ela em seu mais profundo amor ansiava por algo que encontrou nos olhos deste jovem. Ela que era uma princesinha despejada de todos os seus sonhos.
que foi humilhada por seu parente mais próximo e que fora vendida como égua reprodutora sem a menor demonstração de afeto, usada como mero objeto, traída de tal forma, agora via nos olhos daquele menino algo que desejava que seu irmão lhe mostrasse. Era uma pequena conexão entre a alma de alguém que por natureza era protetor, com alguém que por natureza desejava ser cuidado. Aquele pequeno momento de conexão foi interrompido pelo próprio jovem. Olá, sou William Corvinus, qual seria o nome da linda jovem? William perguntou desconfortavelmente. Ele tinha na maior parte do tempo um controle firme sobre si mesmo. Agora ele estava agindo como um jovem. Ele estava agindo de acordo com sua idade. Dani estava nervosa. Ela se comunicava na maior parte do tempo ou com suas criadas ou com seu irmão, e todas as vezes a conversa era simples. Do seu irmão apenas opressão e das criadas era algo mais fútil, apenas conversa vazia. Mas agora, diferentemente de outras vezes, alguém queria falar especificamente com ela, tentando mostrar alguma forma de etiqueta. Ela se endireitou o máximo que sua timidez permitiu e com um pequeno gesto começou a se apresentar. Daenerys, ela respondeu com uma voz muito suave. Era uma voz baixa e tímida, ela queria agir com autoridade, mas algo nela ainda a impedia. William esperava que fosse algo assim, mas ele ainda era um pouco míope, e era difícil conversar com alguém tímido quando essa pessoa o fazia sentir da mesma maneira. Mas para ele, bastou um pequeno período de tempo para voltar a ser quem ele realmente era. William faz uma piadinha. Mesmo que seja tão pequena e simples, a jovem que recebeu a descrição tinha o rosto levemente vermelho. Ela era muito inexperiente. É um prazer conhecê-la, senhorita Daenerys. William deixa espaço para reflexão. Era um momento para forçá-la a completar seu nome, talvez com sorte. Essas pequenas interações reduzissem a timidez da jovem. Dani por um segundo não entendeu a pausa que o jovem fez em sua fala. Ela estava muito nervosa em interagir com alguém do sexo oposto, então ficou por um segundo apenas olhando nos lindos olhos azuis do jovem. De certa forma ela havia ficado congelada. Ela não possuía muitas habilidades sociais, mas com a percepção do que deveria fazer começou a respondê-lo com um pouco de ansiedade. Targaryen, quero dizer, meu nome é Daenerys Targaryen. Dani respondeu rapidamente, tentando falar rápido para diminuir seu constrangimento. William respondeu com um pequeno sorriso. Ele já sabia com quem estava falando. Era apenas uma pequena formalidade de etiqueta antes do motivo de sua vinda ali. Com um pouco de persistência, William começou a desenvolver pequenas conversas com Dani, chegando lentamente perto de serem chamados de amigos. De vez em quando, pequenas risadas eram trocadas, e o relacionamento entre os jovens melhorava. A maioria das pessoas que compareceu à festa sabia com quem estava lidando quando viu cabelos brancos e olhos roxos. Mas agora talvez uma vez viram um jovem interagindo com ela para a jovem. Um homem de cerca de 30 anos se aproximou. Ele usava uma vestimenta amarelo pastel, seguido por outros dois homens que estavam vestidos da mesma maneira. Com uma tosse, ele tentou chamar a atenção deles. Quando William e Daenerys olharam, um homem estendeu o braço em direção a Dani. Eu me daria a honra, disse o homem, insinuando que Dani dançaria com ele, mas sem surpresa, ela não entendeu o que ele estava dizendo. O homem, um tanto desajeitado, falou com uma entonação mais grossa. Ele estava com raiva por ser ignorado e estava prestes a gritar. Dance comigo. Na segunda vez que ele falou, ele já mostrou que não se importava com os desejos dela. Dani estava nervosa com o que estava acontecendo. Por ser submissa ao irmão violento, ela já estava acostumada com essas ordens que escondiam ameaças por trás. Ela não queria dançar, mas tinha medo de dizer não. William, ao ver essa cena, teve que impedir. William tentou interromper sutilmente, dando ao homem uma chance de não se sentir humilhado. Você está com ela? Se você se olhar no espelho, garoto, espere alguns anos antes de poder falar comigo. O homem estava demonstrando sua simpatia. Ele não conseguia ver que William estava sendo gentil. Com persistência e violência, o homem tentou se aproximar de Dani e arrastá-la para dançar com ele. William nunca permitiria isso. Com um movimento rápido, ele alcançou o homem e com uma mão no centro do peito dele o impediu de continuar andando. Tire essa maldita mão. Ah! Vários pares de olhos observavam a cena. William estava começando a ficar bravo, e sua bondade estava sendo revelada. Sem dar mais nenhuma oportunidade ao idiota, ele o empurrou. O homem caiu feito merda no chão. Sem esperar pela reação do idiota e dos amigos, William se virou e, segurando o braço de Dani com cuidado, levou-a para a pista de dança. Um homem bonito e uma mulher bonita roubaram os olhos de todos. Foi uma cena magnífica. Capítulo 37. Noivas foram feitas para serem roubadas. A festa tinha sido boa, mas esse novo dia estava sendo muito melhor. Era um lindo dia de sol com uma boa brisa vinda do mar. Mesmo não sendo o ponto principal da caminhada que estava acontecendo agora, sem dúvidas foi um fator para tornar as coisas mais agradáveis. William estava acompanhado de duas belas mulheres, todas olhando para aquelas três belas pessoas, um homem de tirar o fôlego de qualquer mulher, e duas mulheres tão bonitas que pareciam saídas de algum conto de fadas, uma mais velha que ele e uma mais nova. Muito sentiria inveja mortal. Ele estava se alegrando com a boa sorte delas. Emily andava com muito domínio. Sua atitude em público e com outras pessoas é sempre severa. Sua personalidade mais tranquila era direcionada apenas para aqueles próximos e principalmente em lugares privados. Sua atitude em público era digna e selvagem. Dani, por outro lado, agia como uma criança pequena, seguia timidamente seus dois novos amigos, interagia com eles de vez em quando, mas ainda assim, de forma tímida, não ousava agir por si mesma.
Mas lentamente ela ganhou mais confiança e mais experiência em relacionamentos sociais. A vida é tão boa. William pensou vagamente enquanto olhava para seus companheiros. Ele estava ali apenas para uma curta caminhada. E então ele iria com Dani e Emily para algum lugar onde elas melhorariam o relacionamento. Ideias sobre o que fazer para entreter essas duas beldades era a única coisa que permanecia em sua mente. Para onde estamos indo, Will? Emily pergunta desconfortável. Ela não entendeu por que agiu tão gentilmente com essa garota. William não precisava só do sangue dela? Por que você a trata tão bem? Claro, ela sabia através de William que essa pobre garota tinha vários problemas. O maior deles era seu irmão lunático e violento. Mas não havia várias pessoas trágicas no mundo? Ele não se importava com os outros. Por que deveria se importar com ela? Emily olhava para esta linda jovem de vez em quando. Era inevitável que Emily ficasse desconfortável com as coisas que estavam acontecendo. Ela é muito bonita. William, seu bastardo travesso. Emily começou a xingar o pobre Lycan. Emily estava com medo de que algo assim acontecesse, que alguma outra mulher viesse e de alguma forma roubasse William dela. Com um pouco de desconforto, ela colocou a mão perto do coração. Seu pequeno coração estava desconfortável. William, vendo a reação de Emily, não conseguiu se conter. Ele não queria que ela se machucasse. Ele segurou o braço dela amorosamente e sorriu para ela. Emily, observando a ação de William, se sentiu um pouco mais confortável. Uma pequena caminhada depois dele encontraremos um lugar para comprar algumas joias e coisas para lembrar. William respondeu o mais pensativamente possível. Ele sabia que Emily estava se sentindo desconfortável com as coisas que estavam acontecendo, mas ele não estava ali para conseguir uma segunda esposa. Ele planejava cuidar de Dani, mas não precisava ser assim. Precisava? Ele não tinha muita certeza sobre seus desejos. É muito difícil ser fiel aos seus desejos, não é? Olhando para a jovem que estava desconfortável com as coisas novas, ele tentou confortá-la. Dani, posso te chamar assim? William questionou educadamente enquanto olhava para ela. Sim, claro. Eu não me importo. Dani respondeu timidamente, era tudo muito novo para ela. Dani, o que você gostaria de ver ou comprar? William perguntou enquanto segurava a cabeça para não acariciar aquela linda jovem. Dani ficou um pouco calada, não sabia o que falar. Ela sempre conseguia o que queria e nunca era questionada sobre seus desejos, momento em que se sentia perdida. Você escolhe, tudo é bom para mim, Dani responde fracamente. Para a cama dele então. Você não se importaria com certeza. Emily respondeu de uma forma que a provocou. Ela já estava se sentindo desconfortável com as coisas que estavam acontecendo e o jeito fraco dessa jovem podia ser doce. Mas ela estava agindo daquele jeito com William. E William já tinha uma irmã. Ele não precisava de outra. Dani não entendeu muito bem porque a irmã mais velha de William estava chateada, mas ela permaneceu em silêncio e olhou para baixo. William, vendo isso, cutucou as costelas de Emily. Não seja mal com ela não costuma andar por aí. William tentou defender a cordeirinha enquanto tentava aliviar o humor de Emily. Emily fica um pouco ressentida, mas olha com pena para a jovem. Emily decide se desculpar, e não teria sido culpa dela se fosse William quem estivesse com tanta fome. Seu olhar acusador se voltou para William, que respondeu com uma tosse e desviou o olhar. Tudo bem, eu gostaria de ir ao bazar e comprar uma joia. Dani respondeu com um pouco mais de coragem. Ela se odiava por ser tão tímida, ela estava querendo mudar, mas era tão difícil. Joel, que tipo de joia você gostaria de comprar? William perguntou, tentando aliviar o ar estranho que estava presente. É uma joia de dragão. Me disseram que o grande bazar está vendendo relíquias de Valíria. Eu sempre quis ver um dragão e essas joias. Dani acabou se empolgando com o novo assunto e a conversa entre os três acabou ficando mais fácil e fluida. Com o tempo, Emily acabou se aproximando de Dani e começou a agir como uma irmã mais velha. Bem, uma irmã mais velha protetora, não uma irmã mais velha estranha como ela agia com William. Era inevitável que ela não se apegasse a Dani. Ela era muito fofa e sua personalidade era fácil de lidar, mesmo que ela estivesse animada com seus desejos. Ela continuava tentando agradar Emily, que de alguma forma era próxima dela. Eles estavam perto do mirante, as ruas eram mais estreitas ali. Era um lugar lindo para ter uma boa vista de todos os pentos. Uau, esse lugar é lindo, comentou William enquanto contemplava a atmosfera. Muito bonito mesmo, respondeu Emily. Dani apenas assentiu. Ela estava segurando um colar de rubi em forma de dragão com pequenos detalhes dourados que o emolduravam. Esse era o presente que William havia comprado para ela. Ela se sentia tão feliz com esses novos amigos, ela não queria ir embora. Ela preferia ficar com aqueles que eram bons para ela. De certa forma, William era o irmão que ela queria ter, e Emily era uma irmã que ela nunca imaginou que poderia ter. Como seria bom se eles fossem meus irmãos da verdade? Dani pensou com alguma tristeza. Ela tinha um dos piores tipos de irmãos que alguém poderia ter. Mas o que ela poderia fazer? Quando estavam saindo, viram 3 homens se aproximando. Quem temos aqui? O jovem que precisa aprender uma lição foi o maldito homem que pediu para dançar com Dani na festa na outra noite. Os 3 homens bloquearam o caminho dos 3. Emily estava pronta para sacar sua espada e matar aqueles 3 lixos, mas William a deteve e com um aceno indicou que eles deveriam se retirar. Você não precisava se preocupar com lixo, certo? Mas os homens não sabiam do perigo. Ontem você me humilhou, hoje eu vou humilhar você, disse o homem enquanto tirava a espada da bainha. Vem com o papai, eu vou te ensinar a se comportar. Depois da surra eu vou foder essas 2 putas bem na sua frente.
O homem começou a falar de forma vulgar enquanto caminhava em direção a William. William, olhando para essa cena, não conseguiu evitar rir. Você está louco? Mas não se preocupe, vai doer muito. O olhar estranho para a ação de William, mas ele não se importava, afinal, o que um jovem como aquele poderia fazer com ele? Emily já estava desembainhando sua espada, mas William a deteve novamente. Ela olhou para ele interrogativamente. Desvie a atenção de Dani. Ela é muito jovem. William a instruiu pensativamente. Será rápido. Ele elogiou seu discurso. Não pertenço, respondeu Emily enquanto ele se afastava com Dani. Dani tentou impedir William de ficar. Ela estava nervosa com as coisas que estavam acontecendo. Voltem aqui, eu não deixei aquelas vadias saírem. O homem falou enquanto apontava para seus seguidores para impedi-los de sair. William parou na frente dos três. O primeiro homem gritou e correu com a espada erguida para cobrir a cabeça em direção a William. Você quer dançar? William perguntou quando viu aquela cena ridícula. Com um movimento lateral para desviar do movimento linear do idiota, William deu um soco rápido no pescoço desprotegido do homem por causa do impulso que o fez recuar. William queria brincar um pouco, mas não conseguia controlar a força corretamente. Sangue começou a vazar da boca do cadáver. Pena que eu não danço com homens, William respondeu enquanto sorria para os outros dois homens. Você está ferrado, respondeu o outro. Ambos sacaram suas espadas e correram até William, um à esquerda e o outro à direita. Inteligente, disse William. Com um movimento para frente, ele foi mais rápido que a reação dos homens, fazendo com que ele escapasse do ataque do galo. Com um chute giratório que faria Van Damme bater palmas, a cabeça de um dos homens fez uma torção anormal e um estrondo alto foi ouvido. O segundo homem ficou chocado com a morte rápida do amigo. Sem reação, levou um chute no meio do peito que o fez voar. Para seu azar, ele passou por cima do pequeno muro de proteção e caiu mais de 30 metros. Mas eles não são inteligentes o suficiente, disse William satiricamente. William foi até a parede e olhou para baixo. Foi um outono agradável. Seguindo o caminho, as meninas costumavam sair e ele logo as encontrou. Você demorou, Emily falou de forma insatisfeita. Eu estava com vontade de me divertir. William se desculpou enquanto passava a mão na cabeça. Dani olhou para ele preocupada, tentando ver algum ferimento. William viu esse ato dela e, para confortá-la, sorriu e passou a mão sobre sua cabeça. Não foi nada, ele disse. A pequena senhora ficou vermelha de vergonha. Ouviu-se uma tosse. Ainda temos lugares para ir, Emily falou com ciúmes enquanto tentava afastar William de Dani. Tudo bem, William respondeu enquanto pegava a mão dela para segurar a dela. Emily deu um pequeno sorriso e eles continuaram andando. Depois de um tempo, quando eles estavam se preparando para levar Dani para casa, um dos Lycans de William veio correndo. Senhor, tenho notícias urgentes, disse o jovem enquanto tentava recuperar o fole. William acenou para ele e se aproximou para ouvir as notícias. Khal Drogo e 20.000 Dothrakis chegaram, disse o garoto. William ficou um pouco paralisado com a notícia. Ele acenou com as mãos e apontou o jovem de volta para o navio. William estava pensando no que poderia fazer agora. Bem, agora só restava uma coisa a fazer. Roube a noiva e vá embora. Capítulo 38. Como roubar um dragão. Uma tempestade chegou tão inesperadamente que forçou William a se encostar na parede. Ele tinha que agir rápido ou suas chances de levar a noiva por água abaixo. De jeito nenhum vou deixar Dani aqui, deixe Drogo ficar satisfeito com Viserys, William pensou maliciosamente. O que poderia ser melhor do que roubar uma beldade e deixar uma armadilha para alguém que seria seu inimigo de agora em diante? William começou a rir internamente. Talvez Drogo fique feliz e se case com Viserys, se não for azar dele. Essa ideia divertida surgiu em sua mente. Incapaz de se controlar, ele pensou na imagem de Drogo e Viserys se casando. Seria um bom pagamento para aquele lixo que vendeu a própria irmã. Por que você começou a rir como um louco? Emily perguntou enquanto olhava para ele estranhamente. Dani também o olhava com curiosidade. Num segundo seu rosto mostrava preocupação e no outro ele começou a rir. Que rosto estranho, pensou Dani. William tentou conter o sorriso, mas era impossível. Ele tentou ao máximo se conter, tentou fingir que era por algum motivo. Algo que preparei foi realizado, venha comigo, vou lhe mostrar uma coisa. William começou a falar estranhamente. Emily olhou para ela sem entender, eles deveriam levar Dani para casa. Por que ele quer mostrar algo a ela agora? Mas não estávamos prontos para levá-la, Emily perguntou enquanto se perguntava sobre as ações de William. Dani encolheu-se quando soube que era a hora de voltar para casa. Ela preferia ficar aqui com eles. Era muito mais divertido para ela. Uma carruagem parou e eles embarcaram rumo ao porto. Para onde estamos indo? Emily perguntou novamente, mas antes que William respondesse, ela teve uma ideia e entendeu algo. Ela levantou silenciosamente o polegar para William, mostrando que havia entendido. Eles iriam sequestrá-la. Ela aprovou a partida deles. Mesmo que a cidade fosse linda, ela preferiu deixar aquele lugar estranho imediatamente. William percebeu que Emily havia entendido e então ele contornou o assunto. Dani, você gosta muito de dragões, certo? William perguntou à jovem que desconfiava que havia algo estranho. Sim, eles são muito legais, muito fofos, Dani respondeu infantilmente, era uma das suas coisas favoritas. Eu tenho ovos de dragão.
William tentava atrair o interesse da garota para que fosse mais fácil enganá-la e levá-la embora, mas antes que pudesse dizer a frase inteira, uma figura branca se jogou em cima dele. Daenerys saltou de seu assento para o de William, começou a segurar seu braço e olhá-lo com olhos de cachorrinho. Sério? Posso ver? Daenerys começou a falar ansiosamente. William ficou um pouco paralisado pela ação inesperada de Dany, mas conseguiu reagir, mesmo que de uma forma mais boba, e reagiu. Claro, claro, o que você quiser. William olhou hipnotizado para aqueles olhos violetas e respondeu com uma resposta vazia. Ao ouvir uma tosse vinda do outro lado, William e Dany recuperaram a consciência e perceberam os atos ousados que ela havia feito. Mesmo que fosse um simples ato de segurar o braço de outra pessoa e ficar um pouco perto do rosto dela, isso era muito para alguém que não tinha muita experiência social. O rosto de Dany ficou vermelho e ela tentou retornar ao seu assento. Eu estava planejando levá-la para ver, mas eles estão no meu navio. Vai demorar um pouco, ok? William tenta voltar ao seu antigo jeito polido. Era tão complicado reagir de forma normal quando alguém que você trata de uma maneira especial te ataca. A carruagem chega rapidamente ao navio, Emily sai sozinha e vai ver se todos estão perto do porto para que todos possam partir. Seria triste esquecer alguém por aqui. Ela voltará em breve, disse William. Dany concordou com a cabeça. Ela estava nervosa por ficar sozinha com William, mas confiava nele. Ele era tão bom com ela que não faria nada de ruim, certo? Bem, de certa forma, ele faria apenas coisas boas para ela, mesmo que ela não percebesse a princípio. William a levou para seu quarto e Dany entrou estranhamente. Está aqui no porta-malas, William falou para diminuir a desconfiança de Dany. Ele apontou para a cadeira no canto da sala. Sente-se aí, vou levá-la até a mesa para você ver, explicou William. Dany olhou em seus olhos e sentiu que ele não estava mentindo para ela. Ok, Dany respondeu e foi se sentar na cadeira. Ela continuou mexendo os dedos ansiosamente, ela realmente queria ver aqueles ovinhos fofos de dragão. William foi até um canto da sala e dentro de um compartimento secreto, tirou uma caixa que continha 3 ovos. William levou cuidadosamente a caixa até a mesa, colocando-a à sua frente e a abriu lentamente. Quando a caixa foi aberta, Dany viu 3 pequenos ovos de dragão, 2 eram verdes e um era vermelho. Eles eram tão grandes quanto a cabeça de um adulto, e seu corpo estava envolto em pequenas escamas que lembravam a pele de um réptil. Certamente eram coisas lindas, eram como pedras preciosas, mas para aqueles que sabiam o que eram, esses ovos não tinham preço. Dany estendeu as mãos para segurar uma delas, mas parou antes de tocá-la. Com seu desejo satisfeito, ela olhou para William e perguntou: "Posso ficar com um deles?" Dany perguntou enquanto ele parecia um cachorrinho. "Claro, mas tenha cuidado, elas são pesadas", respondeu William, encorajando-a a pegar uma. Com todo o cuidado possível, Dany pegou o ovo vermelho, ela o segurou e o abraçou. Ela estava muito feliz. Eles sentiram o navio se mover. Emily entrou na sala e deu uma desculpa. Era bem óbvio que era mentira, mas como Dany estava prestando atenção no ovo, ela apenas assentiu. Doce ingenuidade, as coisas acabaram sendo simples. Ela estava sendo sequestrada para nunca mais ser devolvida e ela nem sabia disso. Além disso, ela estava feliz olhando para o ovo de dragão. Bem, foi uma coisa boa para ela, mas ainda assim engraçado. William estava ao lado dela sorrindo, e agora um dos seus problemas estava resolvido. Depois de quase 1 hora, Dany percebeu que algo estava estranho, a nave ainda parecia estar se movendo e parecia mais rápida do que antes. Não deveríamos ter parado? Dany pergunta com um olhar interrogativo. William, que estava lendo um livro enquanto esperava que ela notasse a notícia, levantou os olhos e fechou o livro. Ele caminhou lentamente em direção a ela. Bem, as coisas mudaram. William começou a falar devagar. Um pouco de medo surgiu nos olhos de Dany e ela se levantou enquanto abraçava o ovo de dragão. "O que você quer? Meu irmão vai." Dany começou a tentar mudar a opinião de William. Ela estava com medo do que ele queria. "Não tenha medo, eu só quero seu bem." William falou calmamente enquanto tentava se aproximar dela. "Não chegue perto." Dany falou enquanto recuava cuidadosamente. "Ok, acalme-se. Parece. Drogo chegou em Pentos. Eu não podia permitir que seu irmão te vendesse." William fala para aliviar o medo dela. Dany ficou assustada com a informação. O homem para quem seu irmão a vendeu havia chegado. Ela estava mais assustada. Não tinha como escapar. "E por que você se importa?" Dany pergunta desconfiada. "Porque eu me importo com você", William falou sem rodeios, tentando deixá-la aliviada. "Queremos o seu bem." Emily, que entrava na sala com uma bandeja de comida, apoiou o discurso de William. Dany ficou sem reação. Será que pessoas boas como essas realmente existem? Ela não achava. "Diga-me, por que você se importa?" Ela tentou exigir a resposta, tudo era tão estranho, ela não sabia se podia confiar neles. William, observando a reação dela, não sabia o que fazer. "Nós realmente gostamos de você, mas..." Emily começou a falar, mas parou e olhou para William. Ela achava que Dany deveria saber toda a verdade, seria injusto enganá-la, mesmo que em parte. "Preciso de algo que você tem, mas em troca eu lhe darei algo", William respondeu calmamente, mas não tinha certeza se isso ajudaria ou pioraria a situação. Dany saber que eles queriam algo dela a acalmou um pouco. Se eles quisessem alguma coisa, ela ajudaria e tudo se resolveria, certo? O que seria isso? "Não tenho nada comigo." Dany falou querendo que William continuasse falando. "Preciso da sua ajuda com uma coisa, isto é, seu sangue", William falou impulsivamente.
Era óbvio que Dani ficaria assustada com essa informação e daria alguns passos para trás. Meu sangue? Dani soltou um gritinho enquanto estava assustada. Calma, não quero que te machuquem, será só um pouquinho, quase nada. William falou com mais cuidado. Por que você precisa do meu sangue? Dani perguntou para ver se era verdade ou apenas um truque. Você conhece a história por trás da sua casa? William falou enquanto apontava para os ovos. Dani olhou para ele e um brilho de percepção apareceu em seus olhos. Dragões? Ela falou duvidosamente. Sim, tem um método para acordá-los, mas primeiro preciso fazer algumas coisas, e uma delas seria o sangue de um filho de Valíria. William falou com entusiasmo enquanto se aproximava dela. Você está falando sério? Ela perguntou com menos cuidado enquanto se aproximava dele. Sim, e se eu fizer isso, esse ovo será seu. William falou animadamente enquanto apontava para o ovo vermelho que Dani segurava em seus braços. Dani olhou para o ovo em seus braços e um pequeno sorriso nasceu em seus lábios. E então eu te darei a liberdade, não vou deixar você se casar com um bárbaro que tem idade suficiente para ser seu pai. William falou protetoramente. Talvez ela ficasse mais feliz com isso. Dani olhou para baixo e não respondeu. Afinal, ele estava controlando o destino dela e dizendo que estava lhe dando liberdade, mas ela sabia que ficaria mais feliz com isso, então ficou tranquila. De que outras coisas você precisa? Dani perguntou enquanto se recostava na cadeira dele. Vamos para as Ilhas de Verão. Lá encontraremos tudo o que precisamos, só vai levar um tempinho, respondeu William aliviado. Ela havia aceitado a ideia de estar sendo sequestrada de forma tranquila, mas ainda havia um certo ressentimento em seus olhos. Há muitos segredos nas Ilhas de Verão, e uma pequena aventura entre um Lycan e um pequeno dragão aconteceria. Capítulo 39 Criaturas Estranhas. Logo pequenas ilhas começaram a aparecer no horizonte. Finalmente, depois de vários dias, eles chegaram às Ilhas de Verão. Este lugar tem uma história muito interessante, mas o que faz William vir aqui são os segredos que os antigos lordes de Valíria esconderam com muito cuidado em uma dessas ilhas. As Ilhas de Verão são um arquipélago no Mar de Verão. Ficam a sudeste de Westeros e a sudoeste de Volantis. Os habitantes dessas ilhas estão entre os maiores marinheiros do mundo conhecido. Seus cisnes navegam mais rápido do que qualquer outro navio dos Homens de Ferro, são feitos de madeira rara que pode suportar qualquer ataque. Os habitantes desta ilha também são excelentes arqueiros, seus arcos feitos de cerne de ouro são capazes de disparar flechas fortes o suficiente para perfurar armaduras de placas de aço, mesmo de uma grande distância. Cada detalhe sobre as Ilhas de Verão é interessante, era inevitável que William cobiçasse esse lugar, mas diferente de Lorath, o mundo prestou muito mais atenção a esse lugar, o que fez com que qualquer plano de dominar esse território tivesse que esperar. Estamos quase lá, não precisa ficar bravo. William tentava diminuir o humor de Daenerys, os últimos dias de convivência foram complicados. Mesmo que ela estivesse feliz com suas conquistas, ela se sentia atraída por aqueles que conhecia. Ela não disse nada, apenas caminhou em direção ao seu quarto e começou a esperar. Não se preocupe, ela vai superar isso logo, Emily falou com um olhar de confiança sobre o que havia dito. William assentiu e a viu caminhar em direção ao quarto de Daenerys. Apesar de Dany se sentir traída pelo comportamento deles, ela acabou perdoando o amigo com mais facilidade e o tratou de forma muito diferente. Ela tem um pequeno trauma com homens. Maldito Viserys, William amaldiçoou em sua mente. Se não fosse pela culpa daquele lunático, as coisas seriam muito mais simples. Tudo ficou mais complicado por causa de uma pessoa que nem importava mais. Era muito frustrante. Bem, o que importava era que agora que eles haviam chegado às Ilhas de Verão, eles não estavam ali por nada que todos soubessem. Eles estavam ali por um dos segredos do povo de Valíria. Uma tumba escondida no meio do mar, feita pelo povo de Lorath por ordem de um antigo grande senhor de Valíria. William pensou sobre as informações que leu nos livros que encontrou no labirinto de Lorath. A entrada para este lugar, de acordo com o livro, era uma grande árvore velha que se dividia em duas. Seu tronco de alguma forma criava a porta de entrada para o túmulo, mas também servia como uma forma de mascarar a entrada. A árvore era exuberante, mas mesmo assim, estava escondida no meio de várias outras árvores. Seria um pouco complicado encontrá-la mesmo tendo todas as informações necessárias. Senhor, um navio pirata está nos seguindo, alertou um dos marinheiros enquanto sinalizava a localização dos piratas. Podemos desembarcar antes que eles nos alcancem? William perguntou novamente. Ele já estava cansado de lutar no mar, ele precisava pisar em terra firme. Infelizmente não, senhor. Eles estão usando um navio feito de madeira rara. Eles provavelmente chegarão aqui muito em breve. O marinheiro falou enquanto negava com a cabeça. Certo, preparem os homens, respondeu William enquanto começava a caminhar em direção às meninas para informá-las. Lentamente, William se aproximou do quarto de Dany, onde as duas garotas conversavam. Ao abrir a porta, ele foi recebido com um olhar acusador de Dany. Tentando evitar o desconforto, ele falou rapidamente. Piratas estão nos atacando. Emily, fique aqui e cuide de Dany. William falou e saiu rapidamente para esperar o ataque. Ele não queria uma briga sem motivo. Era melhor dar espaço para ela superar isso. Quando William estava retornando para o exterior, ele viu que várias flechas estavam cravadas em vários lugares do navio. Eles já estão perto? William gritou ainda parado na porta sem tirar a cabeça para fora. Mesmo que ele não morresse facilmente, quem iria querer atacar um porco-espinho? Não, senhor, eles estão longe, mas seus arcos são realmente bons.
O marinheiro que estava se abrigando atrás de uma pequena proteção respondeu-lhe. Alguém ferido? William perguntou enquanto tentava avaliar a situação. Não, senhor, estávamos esperando por isso, então todos se abrigaram. O marinheiro falou enquanto rastejava para outro lugar. William balançou a cabeça e tentou cheirá-los na tentativa de criar seu mapa mental, mas, infelizmente, eles ainda estavam longe. Merda, porque no mar a gama de cheiros acaba sendo limitada? William reclamou. Por alguma razão, quando estavam no mar, a gama de aromas que ele conseguia sentir era severamente reduzida para pelo menos 60% do que ele conseguia sentir. Depois de um tempo, alguns grunhidos de dor e o cheiro de sangue apareceram. Alguns feridos, más notícias. Mesmo estando disfarçados, esses arcos eram muito fortes e, com o azar de alguns marinheiros, suas proteções acabaram sendo destruídas. Mesmo assim, os feridos não eram graves, apenas doíam muito. Eles chegaram, gritou um dos marinheiros. William olhou rapidamente para o navio pirata e viu que eles estavam na distância certa. Várias cordas foram lançadas em direção ao seu navio e os piratas estavam se dividindo em um grupo que invadiria e outro que cobriria com suas flechas. Os marinheiros começaram a ficar agitados, estava quase na hora do conflito realmente acontecer. E então um grito de guerra dos Lycans surgiu. Lycanos! Após os gritos, dezenas de Lycans se viraram e atacaram o navio pirata. Os Lycans pularam e escalaram o navio, matando tudo pela frente, os piratas ficaram surpresos e assustados. Alguns gritos foram ouvidos e tudo foi lentamente voltando à calma. William acabou assistindo a cena, os piratas eram bons arqueiros, mas guerreiros terríveis e medrosos. No momento em que os Lycans atacaram, todos eles desistiram de suas vidas. Paralisados pela novidade, apenas alguns conseguiram reagir e com seus arcos feriram vários Lycans. Felizmente era só madeira, não havia prata, embora essa madeira fosse muito resistente e boa para perfurar. Eles acabaram machucando apenas a maioria dos Lycans afetados. Infelizmente para os piratas, o navio estava cheio de Lycans e suas estratégias não funcionaram. A função de proteção de Dani era, na verdade, uma maneira de impedi-la de ver os Lycans. Era muito cedo para ela, talvez ela estivesse apavorada. Havia muitas variáveis, e o problema era que ela estava chateada com William. Tudo indicava que ela não reagiria bem a essa nova informação. O navio pirata foi rapidamente saqueado, assim como vários outros que ousaram atacar o navio e felizmente para William, o navio tinha um bom número de arcos bons feitos de madeira rara e uma quantidade considerável de flechas. O preço dessas coisas era muito bom, mas ele as usava para equipar alguns marinheiros. Infelizmente não havia marinheiros suficientes para usar os dois navios, e o navio pirata não era adequado às necessidades de William. Por fim, decidiram abandonar o navio à deriva, mesmo que fosse um pequeno desperdício, pois poderia ser vendido por um bom preço, mas não havia nada a fazer. Algumas horas depois, eles já estavam atracados perto de uma praia e iam em pequenos barcos para lá. A maioria dos marinheiros ficaria no navio, procuraria suprimentos e comercializaria mercadorias com o povo da ilha. Um pequeno grupo seria responsável por levar os suprimentos que a tripulação de William precisava. A entrada do túmulo acabou sendo fácil de encontrar, muitas das árvores menores foram derrubadas e as maiores foram preservadas, e esta, em particular, atraiu muita atenção por causa de seu formato arqueado artificialmente. Para a surpresa de William, o portão de entrada do túmulo estava exposto e aparentemente muitas pessoas tentaram arrombá-lo. Felizmente ninguém conseguiu entrar. É aqui? Emily perguntou enquanto ele se aproximava e olhava para as marcas que arranhavam a entrada. Danny ficou curioso e se aproximou e começou a passar a mão em alguns símbolos de pequenos dragões que estavam incrustados e intocados. Eles eram belos símbolos, uma obra de arte, mas infelizmente, aqueles que tentaram invadir não se importaram e a maioria foi destruída. Acho que sim, respondeu William enquanto lia o livro para obter mais informações. Ai! Danny soltou um gritinho de dor. O que foi? Emily se aproxima para ver o que está acontecendo. Antes que Danny possa responder, a entrada treme e se abre lentamente. O que você fez? William pergunta enquanto se aproxima, ele estava curioso para ver. Passei a mão nos desenhos e acabei cortando o dedo, responde Danny enquanto mostra o pequeno ferimento no dedo. Aparentemente, o sangue dela acabou sendo a chave de entrada. Era só para isso que o sangue era necessário? Isso deixou William confuso. O sangue não deveria estar no saguão, mas sim no cofre. Talvez a informação fosse muito imprecisa. Vamos entrar? Emily pergunta enquanto olha desconfiada para a entrada. Sim, é por isso que viemos, afinal. William responde enquanto deixa para trás uma mochila com suprimentos. Ele retorna com uma mochila grande e duas pequenas. Só nós três vamos entrar. Há uma pequena quantidade de suprimentos dentro dessas mochilas e o suficiente para um mês para 3 pessoas. William fala enquanto entrega as 2 mochilas menores para eles. Um mês. Vamos ficar lá todo esse tempo? Danny pergunta. Embora estivesse surpresa, ela pensou que seria rápido. Não tenha medo, Will costuma exagerar. Emily fala enquanto ele solta uma risadinha para tranquilizar a irmãzinha. Não é exagero, é só para garantir. William tenta se defender, eles não sabem o que vão encontrar lá dentro, afinal. Entendido. Danny responde ignorando a desculpa de William. Por que as coisas são assim? William se pergunta, foi tão injusto com ele não era o lobo mau. Era? William deixou algumas ordens para seus homens e começou a entrar no túmulo.
Depois de algumas horas de caminhada, o corredor começou a mudar e de um caminho construído algo parecido com uma caverna começou a aparecer na frente deles. Por que ficou assim? Emily para e observa essa estranha mudança. Não fazia sentido ter um corredor de mármore ou algo assim até agora, e depois disso, era uma pedra bruta de uma mina ou caverna. Não tenho ideia. Mas vamos continuar com mais cuidado, responde William enquanto olha ao redor e sente que algo está perto deles. Aqui fede, tem um cheiro muito estranho, reclama Dani enquanto tenta tapar o nariz com um pano. É um túmulo, está fechado há muito tempo, deve ser normal. William tenta justificar o motivo do fedor. Era um cheiro muito enjoativo, mas felizmente os Lycans tinham alguma forma de resistência a cheiros fortes, o que era uma vantagem, porque se não tivessem, estariam ferrados. Eles caminharam mais alguns metros, mas então William parou e fez sinal para que parassem e ficassem quietos. Ele andou um pouco para frente e olhou ao redor. Merda, tem alguma coisa aqui. William começou a analisar o ambiente e conseguiu ver vestígios de alguma coisa. Ele começou a caminhar cuidadosamente em direção a uma pedra, abaixou-se, pegou algo e começou a pensar. Emily estava de mãos dadas com Dani, que estava assustada com as ações de William. Ela começou a andar e quis perguntar o que estava acontecendo, mas então um grito baixo, parecido com um porco, soou à distância. William, o que está acontecendo? Emily não resistiu e quebrou o silêncio em busca da resposta. William se levanta e mostra o que tinha na mão. Uma caveira. Dani pergunta surpresa a coisa que estava na mão de William. Mas não deveria ter sido um túnel fechado há muito tempo? Emily pergunta enquanto ele se aproxima para ver melhor. O crânio era tão pequeno quanto o de uma criança de 10 anos e a mandíbula era um pouco alongada. Todos os dentes eram afiados. Ela não sabia o que era. O que é essa caveira, Will? Emily pergunta com curiosidade. William apenas olha em volta e não responde. Dani fica agitada e começa a segurar as roupas de Emily. O que está acontecendo? Dani pergunta com uma voz assustada. William se vira lentamente e olha para os dois. Eu não sei o que é, mas eu sei que ainda temos essas coisas aqui. E elas estão chegando, disse William surpreso. Capítulo 40 Criaturas Estranhas 2. Os três estavam caminhando há algum tempo, os sons dos gritos estavam lentamente se aproximando deles. Dani às vezes pedia para eles voltarem, a luz das tochas não era suficiente para afastar o medo do desconhecido. William tentou confortá-la dizendo que era para melhor e que o perigo não deveria ser tão grande, já que era um túnel fechado que não teria muita comida. Então haveria poucas dessas criaturas. E devido ao tamanho do crânio que encontraram, William disse que provavelmente eram criaturas pequenas que ficariam assustadas ao vê-los. Mas essas eram apenas palavras vazias. William sabia que, como essas criaturas estavam confinadas em um lugar tão hostil, elas deviam ter se tornado mais cruéis e agressivas. Lentamente as linhas de William foram negadas pelo ambiente por algum motivo. Quanto mais eles caminhavam, mais largo o caminho se tornava e em alguns pequenos pontos túneis apareciam nas paredes. Por sorte, esses túneis eram muito pequenos e, por isso, era improvável que fosse a estrada principal. Eles não corriam o risco de se perder. O lado bom de tudo isso foi que Dani começou a se aproximar dele. Claro, ela queria se sentir segura. Mas essa atitude dela ajudou a tornar as coisas mais fáceis de resolver. William caminhava segurando uma espada curta na mão direita e uma tocha na esquerda. De vez em quando, ele sentia o cheiro no ar para ver se havia alguma criatura por perto. Várias vezes ele sentiu que dentro desses túneis que o cercavam, havia algum ser que permanecia em silêncio, observando-os. A princípio ele se preparou para o conflito. Mas as criaturas que estavam escondidas apenas ficaram paradas. Parecia que estavam esperando por algo. Will, eu não quero ficar neste lugar por um mês, Emily falou enquanto desviava o olhar. Ela não estava muito assustada, mas era horrível ter que ficar em um lugar tão úmido e fedorento por tanto tempo. Eu também não, mas o propósito desta missão é muito importante. William responde enquanto suspira estressado. Mesmo que ele não estivesse com medo, era muito estressante estar em um ambiente tão fechado e ser observado por Deus sabe o quê. Pense no final, todos os dragões voltarão a existir. William estava tentando colocar um pouco de brilho no meio dessa atmosfera estranha. Emily permaneceu em silêncio, ela não sabia mais o que queria, afinal, aquele lugar fedia. Pelos dragões. Dani, que estava quieta há muito tempo, falou com um pouco de força de vontade. O objetivo desta missão era algo tão mágico que este lugar explodiria. Quanto tempo estamos aqui? Emily, que estava um pouco mais convencida do propósito da missão, perguntou com dúvidas, mas era algo difícil de responder. Não tenho ideia, mas logo será a hora de pararmos e descansarmos, disse William enquanto continuava sua vigilância. Era difícil saber quanto tempo havia se passado, pois estavam em um lugar escuro, sem sequer um ponto de referência. E só podiam ser guiados pelo cansaço de Dani e seu desejo por comida. Era muito mais difícil se guiar pelos sentidos dos Lycans quando se falava em tempo, pois eles eram muito mais resilientes, e William, por exemplo, se quisesse, poderia passar dias ou até semanas sem dormir. Seu senso de tempo estava ferrado. Depois de alguns passos, William parou e sinalizou para que parassem. Algumas dessas coisas estavam se movendo timidamente em direção a eles. Seria o primeiro contato entre eles. Um deles está vindo para cá, William sussurrou para alertá-los. Emily segurou firme sua espada e Dani se escondeu atrás dos dois. Calma, ele não está atacando. William sussurrou novamente.
O cheiro foi o primeiro contato deles com esse ser, e é preciso dizer que eles fediam muito. Era um nível muito além do fedor de um peixe ou de um animal que estava sujo há muito tempo, o cheiro era muito rançoso. A criatura estava usando as pedras como cobertura e cuidadosamente se aproximava. Quando essa criatura chegou ao campo de visão de William, ele sentiu vontade de vomitar, era um ser muito nojento. Era um humanoide, mas andava com seus 4 membros, seu corpo era pequeno e magro, parecia esquelético, seus braços eram longos e finos. Seus braços estavam em um ângulo estranho, lembrava as patas de uma aranha. A pele dessa criatura era cinza claro e viscosa, parecia ter algum tipo de gosma enrolada em algumas partes. Seu rosto era a coisa mais estranha possível. Seu rosto lembrava o rosto de uma pessoa, mas tinha uma forma jovem e ao mesmo tempo era enrugado como um velho. Seus olhos eram grandes e arregalados, mas a cor era cinza. Provavelmente cego. Essa criatura tinha alguns pelos, mas eram poucos e espalhados, e sua orelha era grande e pontuda. A boca dessa criatura era grande e sem lábios, ela mantinha a boca um pouco aberta e uma língua triangular saía de vez em quando. Para uma visão simples, poderíamos dizer que essa criatura era uma mistura de Gollum e um Falmer, era um ser estranho e muito feio. Ele é muito feio, não se assustem, se ele não atacar nós o deixaremos em paz. William alertou as meninas sobre a aparência da criatura e ao mesmo tempo sinalizou que elas não deveriam atacá-lo só porque ele era uma criatura feia, afinal. Não era só porque ele era feio como um infortúnio que ele merecia morrer, certo? A criatura ganhou mais coragem e começou a andar mais rápido na direção deles, mas ainda era cuidadoso. Logo ele chegou na visão de Dani e ela se segurou para não gritar. Essas coisas vinham dos pesadelos de alguém, horrível. Era impossível não sentir medo. A criatura olhou para os 3 e levantou a cabeça enquanto tentava cheirá-los. William e Emily se prepararam para se defender caso a criatura os atacasse. A criatura se aproximou de William querendo tocá-lo, mas de repente parou e recuou com medo, sentiu algo e se preparou para fugir. Percebendo que aqueles estranhos não se moviam, ele se interessou novamente, mas não ousou se aproximar daquele ser, ele sentia extremo perigo quando ele se aproximava. Farejando o ar, a criatura começou a caminhar em direção a Dani, a garota ficou apavorada com essa ação e tentou se esconder atrás de Emily. Não deixe ele chegar perto de mim, Dani falava assustada. A criatura ainda estava tentando alcançá-la. Não. Emily se moveu e bloqueou o caminho da criatura. Com um susto a criatura recuou. A criatura estava assustada, mas ainda tinha interesse em Dani. Talvez ele sinta que Dani tem sangue valeriano? Perguntou William enquanto percebia o interesse da criatura por Dani. Ou talvez ele só queira comê-la porque ela é a mais frágil, Emily respondeu protetoramente. Ela tinha a espada pronta para mandar aquela criatura para o inferno. Pode ser, William concordou enquanto se aproximava da criatura. Mande-o embora, Dani falou enquanto tentava ficar o mais longe possível da criatura. William se cansou da criatura e a espantou. Aquele ser parecia não querer atacá-los, então era melhor não matá-lo. A criatura se assustou e saiu correndo, mas depois de alguns metros, parou e continuou olhando para eles. O trio começou a andar enquanto a criatura o seguia de longe. Depois de um tempo sem mais encontros, William decidiu parar. Dani já estava muito cansada e com fome. Vamos comer frutas hoje, William falou, pensando que o cheiro de rosbife poderia trazer problemas. Eu quero um pouco de carne, protestou Emily enquanto olhava com dúvidas para William. Dani apoiou o discurso de Emily com seu olhar. Talvez o cheiro atraia mais dessas coisas, William falou enquanto apontava para a criatura que o seguia à distância. Os sentidos de Emily não eram tão bons quanto os de William, então ela não percebeu que a criatura ainda estava por perto. Mas quando William falou, ela conseguiu ver a criatura. Ela pegou uma pedra e jogou na criatura, tentando assustá-la. Essa merda ainda está aqui. Ela xingava enquanto jogava outras pedras. William olhou para a ação dela e, embora não quisesse machucar a criatura, ele também não se importava com ela, então deixou Emily fazer o que queria. Eu quero uma fruta, Dani, que estava com medo de uma daquelas criaturas, certamente não queria que outra aparecesse, e sabendo que aquele ser estranho estava por perto. Ela concordou com a ideia de William. Foda-se eles, eu não ligo para eles, eu quero carne, e se essas coisas vierem, nós os mataremos. Emily falou enquanto ficava brava, e além de sofrer com o fedor, eles teriam que restringir sua dieta por causa dessas coisas feias? De jeito nenhum. Tem certeza? William perguntou enquanto olhava para a criatura. Mesmo que fosse estranha, parecia inofensiva. Talvez não fosse um problema ter outras pessoas com ela. Mas eu não quero que outros venham, protestou a garotinha de cabelos brancos. Não tenha medo, olhe, eles são covardes. Emily se aproximou de Dani e apontou para a criatura em fuga. Dani não conseguiu ver, mas a fala de Emily foi aceita. Eles então acabaram preparando uma refeição digna com carne e outros alimentos e, como resultado, outras criaturas os observavam de longe. Devem ser 20. Emily falou surpresa com a quantidade de criaturas olhando para elas de longe. Não, são pelo menos 50, William falou enquanto olhava para aqueles que estavam mais distantes. A maioria dessas criaturas era como a primeira que viram, mas entre elas havia uma maior, quase o dobro do tamanho, e uma coisa chamou a atenção de William. Ao contrário dos outros seres que não pareciam ter um gênero sem órgãos sexuais, a criatura maior tinha um órgão masculino. As outras criaturas agiram com medo cercadas por esta, e em algum momento, esta criatura maior atacou uma menor e a comeu. Depois que ela se afastou, as outras atacaram os restos do corpo e os devoraram até os ossos. Eles eram canibais de seu próprio povo.
Está ficando perigoso, precisamos ir mais rápido, William falou enquanto observava outro desses seres maiores emergir. Mas estou exausta. Preciso dormir, Dani falou enquanto olhava para a escuridão, ouvindo o som dessas criaturas e ficando com medo. Emily, que estava olhando para as criaturas, se arrepende de sua escolha, as coisas estavam mais estranhas agora. Talvez devêssemos matá-los, pode ficar complicado se não diminuirmos seus números. Emily fala enquanto aponta os olhos para Dani. Se mais dessas coisas surgissem e decidissem atacá-los, seria difícil para eles manterem Dani protegida. Ela estava arrependida de suas ações, ela nunca pensou que tantos desses seres viveriam aqui. William ouviu o discurso de Emily e pensou no que fazer, mas então as coisas o forçaram a agir. Várias outras dessas criaturas masculinas apareceram e as menores fugiram. As maiores ficaram mais agressivas e se prepararam para atacá-los. Eles vão nos atacar, William fala enquanto se prepara para o conflito. Obrigado por assistir, se gostou não se esqueça de deixar o like e se inscreva, quanto mais apoio mais vídeos.